Sardinha portuguesa. Uma riqueza natural. Estamos em meados de março, a cerca de 2 meses do início da abertura da pesca de cerco à sardinha. Na traineira Deus Não Falta, ultimam-se os preparativos para um dia de faina. Mas este não é um dia de trabalho como os outros. A tripulação vai embarcar numa missão especial. Desde 2017 que as traineiras integram as campanhas nacionais de amostragem biológica, coordenadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Denominadas Pelago, estas campanhas têm como objetivo a monitorização de pequenos peixes pelágicos, como a sardinha, ao longo da costa portuguesa. Este conhecimento é importante para definir a quantidade de sardinha que se pesca anualmente em Portugal e Espanha. Os pescadores começaram a acompanhar estas campanhas na sequência das baixas abundâncias da sardinha que tiveram início em 2011. Este acompanhamento serviu para aproximar o setor da pesca dos cientistas, para eles conhecerem melhor o trabalho que nós estamos a fazer. Inclusivamente, tínhamos mestres a bordo das campanhas por diversas vezes. As traineiras auxiliarem na pesca serviu para nós termos uma outra abordagem na maneira de reconhecer os cardumes. Temos uma confirmação de como é que os cardumes são observados pelos equipamentos das cercadoras e não pelas nossas sondas científicas. Para além disso, as traineiras conseguem pescar mais perto da costa, em zonas inacessíveis aos navios de investigação de maiores dimensões. A bordo da traineira Deus Não Falta, o ambiente é calmo e descontraído para parte da tripulação. O momento em que entrarão em ação será determinado na sala de comandos da traineira. É nessa sala que o mestre Agonia observa expectante o sonar. O barco passa naquele dia e não tem lá nada, e depois, passado o dia, já pode ter. Ao rastrear o mar abaixo da superfície, este aparelho auxilia na localização de cardumes de peixes. Mas não é fácil ler a informação que aparece no ecrã. Estou ao fundo do mar, isto aqui é peixe, vai aqui. Barrias de peixe. Do navio de investigação que acompanha a traineira mais ao largo, vem a indicação com as coordenadas do local onde a pesca se irá efetuar. A metodologia que nós usamos com esta colaboração com as traineiras eles fazem um lance de pesca com a nossa indicação, portanto nós damos-lhes a posição geográfica para eles fazerem o lance de pesca depois de já termos feito o nosso registro acústico. Quando as redes são recolhidas, há tanta sardinha como o biqueirão. Esta espécie aparece muitas vezes misturada com a sardinha, sendo vendida fresca nos mercados ou utilizada na indústria das conservas. Depois de pescado, o peixe é armazenado e mantido fresco a bordo. A próxima etapa é levar parte das sardinhas pescadas até ao navio de investigação para serem posteriormente estudadas. Com os cestos de peixes já a bordo do navio, a lancha regressa à traineira. É hora de recolher ao porto, desta vez o da Figueira da Foz. Nos próximos dias, a traineira Deus Não Falta irá continuar a acompanhar o navio de investigação, seguindo a sua viagem de sul para norte. Ao longo da costa, vão continuar a recolher amostras de peixe que ajudarão na gestão sustentável da pesca à sardinha. Para os investigadores, o trabalho ainda não terminou. Há que separar as sardinhas pescadas pela traineira por tamanho. No navio,
Os cardumes de peixes são detectados através de uma sonda acústica que emite e recebe ondas sonoras. Essas imagens recebidas permitem fazer uma estimativa do número e tamanho de sardinhas e também de outras espécies de peixes. As pescas servem ainda para nós termos informação biológica da espécie, que quer em termos de tamanho, que o tamanho vai nos permitir traduzir essa energia acústica que é captada nos ecogramas em número. Os exemplares que são pescados irão dar mais informações sobre esses cardumes detectados a bordo. Nestas campanhas, para além da monitorização dos pequenos peixes como a sardinha, há observadores a bordo que registram predadores como mamíferos marinhos, tubarões e aves. São feitas amostragens ao longo da costa, recolhendo informação sobre o plâncton, o alimento das sardinhas, a quantidade de ovos e dados hidrográficos como a temperatura da água e a salinidade. Esta campanha mostrou que houve uma ligeira quebra na biomassa da sardinha e que o recrutamento foi inferior ao do ano anterior. De qualquer dos modos, esta campanha faz-se em conjunto com a campanha espanhola, foi realizada logo em sequência da campanha Pelago, e a campanha espanhola mostrou uma subida na biomassa da sardinha e, portanto, no seu conjunto do stock, em 2021 foi estimada uma biomassa superior a 2020. O nosso interesse na sardinha já é muito antigo. Quem visitasse o território português há cerca de 2000 anos teria tido a oportunidade de assistir ao aparecimento das indústrias de salga de peixe criadas pelos romanos em diversas zonas costeiras. Os tanques de salga e de prensa de sardinha em Troia são prova da profunda relação desses povos com a sardinha. Estamos aqui numa grande oficina de salga de peixe de Troia. É uma oficina que começou a ser escavada nos anos 70. Aí descobriram uns 5 ou 6 tanques, 2 deles até com os fornos lá dentro e que hoje têm uma cobertura. Mas havia uma grande parte desta oficina que não estava à vista. E, sobretudo, a fiada de tanques mais a sul, interessava-nos muito conhecê-la e pô-la à descoberto para perceber o que é que aqui se passava. Neste momento estamos, sobretudo, em níveis mais fundos do tanque que está no canto. Depois de termos retirado muita areia branca, muitas camadas de areia e também umas camadas argilosas, estamos agora numa camada que tem uma série de lixos que foram para ali deitados, sobretudo ânforas partidas, que está sobre o pavimento, que é uma camada de restos de peixe. Quando encontramos esta camada de restos de peixe no fundo, depreendemos que fizeram molhos de peixe, basicamente peixe, sal e água doce que eles lá põem dentro, e dá-se uma fermentação e depois o peixe acaba por se desagregar completamente e, portanto, a matéria orgânica transforma-se no molho, depois fica mais acima, os ossos que são mais pesados depositam-se no fundo. No Laboratório de Arqueociências, em Lisboa, a arqueóloga Sónia Gabriel analisa uma amostra recente recolhida num dos tanques de salga, em Troia. É um trabalho demorado e minucioso, que começa pela passagem das amostras provenientes do campo arqueológico por crivos de diferentes tamanhos. Depois, Sónia separa pequenas vértebras ou ossos de peixe que possibilitem a identificação da espécie e as estimativas dos seus tamanhos. Um imenso puzzle que Sónia tem desvendado e que nos fornece informações sobre as espécies de peixes capturadas na zona de Troia durante o período romano. Após a análise dos sedimentos provenientes das ruínas romanas de Troia, descobrimos que a composição, portanto, a espécie predominante nestas amostras é a sardinha, o que nos revela que, de facto, a pesca, nesta altura, estava direcionada para os pequenos pelágicos, a sardinha, sobretudo.
As salgas de peixe aproveitavam dois recursos abundantes na região: a sardinha e o sal que era recolhido no estuário do rio. Estes eram usados para fazer molhos de peixe como o garum. Recentemente, estes tanques de salga voltaram a produzir garum. De facto, não se sabe muito bem como é que estes molhos eram feitos na antiguidade. Existem várias receitas, vários textos. As quantidades de sal até são mais ou menos perceptíveis. Já as quantidades de água não vêm referidas e muitas das experiências são feitas sem água. Portanto, é o primeiro processo de decomposição durante tempo indefinido. E nunca entramos no processo da putrefação, que é aquilo que é absolutamente fundamental. No restaurante Can de Can, na Baixa de Lisboa, o garum de sardinha é um elemento inovador na cozinha do chefe Pedro Almeida. Garum é um molho de peixe fermentado. Baseei muito nas minhas raízes, nas convicções que já tinha, daquilo que gosto de fazer, e vi onde é que o garum se podia encaixar ou não. De forma mais lógica, foi logo os tártaros, a seguir aos tártaros os vinagretes também, no arroz polvo, numa caldeirada, num arroz marisco, numa maçada, tudo isso também resulta muito bem, porque puxa tudo cá para cima, aqueles sabores. Aqui vou fazer um tártaro de atum muito simples. Cebola roxa, penichon, cebolinho, raspa de limão, água de tomates lactofermentados. E agora vamos lá ao garum, não é? Umas 5 gotas. Eu, com o meu gosto, eu vou precisar de mais, porque eu já sei como é que é, mas pronto. Ok, agora aqui um rabanete para lhe dar algum acre e vou finalizá-lo com óleo de frutos do mar. Já que nós somos o produtor, porque não mais umas gotas de garum também, não é? A quantidade de sardinha pescada em Portugal, utilizada na produção de conservas, depende do volume da captura anual. Em anos de menor captura, a percentagem de sardinha disponível para a indústria conserveira também se reduz. Para compensar a menor disponibilidade de sardinha nacional desde 2010 e abastecer as 21 fábricas existentes em Portugal, 17 no continente e 4 na região autónoma dos Açores, a indústria conserveira teve de recorrer à importação de sardinha. O principal país onde importamos é de Marrocos e importamos também de Espanha, França e agora Inglaterra por causa da certificação MSC. As informações que temos a nível científico são excelentes, o recurso retomou os volumes de estoques há muitos anos atrás, pelo que prevemos anos bons para a indústria, porque a sardinha portuguesa, a sua imagem, a marca que tem estabelecida no mercado europeu e mundial é muito importante para que a indústria dê prioridade à sardinha portuguesa. A sustentabilidade na gestão dos recursos marinhos, como a sardinha, é cada vez mais uma preocupação do consumidor. Algo que é bem recebido pela indústria conserveira pelo valor acrescentado nas conservas que têm certificação ambiental. Há neste momento, certificação que está muito associada a essa sustentabilidade, que é o MSC. Portugal teve essa certificação no ano de 2010, perdeu em 2011, quando o recurso começou a diminuir. Neste momento, o país que a tem é Inglaterra, daí que algumas importações venham de Inglaterra para alguns mercados que a requerem. Infelizmente, na parte sul da Europa ainda não há uma tão grande sensibilidade como no norte, mas no centro e norte da Europa há uma enorme sensibilidade quanto a esta certificação. As restrições à pesca da sardinha, implementadas em conjunto pelos governos de Portugal e Espanha, implicaram a diminuição drástica das capturas durante vários anos. Apesar destas medidas terem afetado a indústria conserveira, permitiram a recuperação dos estoques de sardinha para valores que não eram observados há muitos anos.
facilitando o caminho para a certificação ambiental, que é muito apreciada por consumidores cada vez mais exigentes. Estamos no final de agosto e a época de pesca à sardinha já vai avançada. No porto de Peniche, antigos pescadores reparam redes de pesca danificadas. Este é um trabalho minucioso que exige muita experiência. Eu andava na escola, já dava a arranjar isso, já dava a fazer isto. Este ofício não, mas aprender para andarmos na galdeirice. Toda a minha vida foi a trabalhar na rede. Depois embarquei para o bacalhau como no serviço militar. Depois lancei, agora sou mestre de São Barcos. As redes em forma de saco que cercam os peixes por todos os lados são enormes. Podem ter entre 300 e 800 metros de comprimento e 60 a 150 metros de altura. O investimento nestas redes é grande e a sua manutenção é importante para garantir que as sardinhas e outros peixes não conseguem escapar. Com o final da manhã, a agitação no porto aumenta. Por questões laborais e de comercialização do peixe, as embarcações de cerco têm o acordo de só sair para a pesca a partir das 2 da tarde, garantindo que estão em pé de igualdade. As traineiras saem juntas, buscando depois diferentes áreas de pesca. Os pescadores que encontrarem rapidamente sardinha irão regressar à terra umas horas depois. Os que não encontrarem nada irão regressar apenas por volta da meia-noite, esperando melhor sorte no dia seguinte. Entre as traineiras que saem do porto de Peniche para a pesca de cerco está Afrodite, uma das 130 embarcações portuguesas que pescam anualmente à sardinha entre os meses de maio e outubro. Neste ano de 2021, a quota de pesca à sardinha atribuída a Portugal foi de 27 mil toneladas, quase o dobro das 14.500 toneladas que foram pescadas em 2020. A bordo segue também um biólogo marinho, Fernando Ricardo, filho do contramestre da traineira. Aproveito a colheita da sardinha para fazer o meu trabalho. Eu sou investigador na Universidade de Aveiro e trabalho com a rastreabilidade de produtos alimentares da origem marinha e, neste caso, a sardinha. A velocidade constante com as sondas e sonares ligados, Afrodite segue um percurso por vezes em zigue-zague, de forma a cobrir a maior área de pesca possível. Ali é que possa ser ao bocadinho. É um tal bocadinho que tem andado de um lado e para o outro, é aquele bocadinho. Quando alcança um cardume, a traineira abranda a velocidade para não espantar o peixe. Com o auxílio dos sonares, o mestre Luís Santana suspeita de que espécie se trata e o tamanho aproximado do cardume. Bate na rede! A sardinha, este ano vê-se enormes quantidades. Não tem tanta qualidade porque tem muitos juvenis. Tem a sardinha muito mais curta em termos de valor comercial, não é o ideal, mas isso é o preço que nós temos a pagar por estar a protegê-la. Uma sirene anuncia que a pescaria vai começar e uma pequena lancha, designada por chata, afasta-se da traineira com um cabo da rede. Tudo parece caótico, mas é um caos organizado.
Cada tripulante sabe exatamente o que tem de fazer. Da proa mais devagar. Há que preparar cabos, organizar as redes e as gruas que vão puxar essas redes. Uma azáfama que é partilhada pelas aves marinhas que parecem antecipar o que aí vem. Afrodite começa a navegar em círculo. Terá de ir ao encontro da pequena lancha para fechar o cerco. Um processo que demora cerca de 10 minutos. Tal como o nome desta arte de pesca indica, o objetivo é rodear o cardume por todos os lados e ir apertando a rede, de modo a encurralá-lo. O cardume encontra-se agora no interior do grande saco de rede. O cabo guia, que está costurado no fundo da rede, é então passado para a traineira, que o vai recolhendo gradualmente para tornar a rede mais reduzida. Os pescadores vão ajudando a recolher, a limpar e a arrumar a rede. Por vezes, ficam presos pequenos peixes, o que atrai as aves para o interior da embarcação. A rede torna-se cada vez mais pequena. Um processo delicado em que a coordenação entre os elementos da tripulação é essencial para o sucesso da pesca. À medida que as redes vão sendo recolhidas, o peixe vai se concentrando, atraindo cada vez mais aves. Alimento fácil, a que as gaivotas e os gansos patolas não resistem. No final, o peixe agita-se à superfície e é capturado com uma rede mais pequena. É armazenado a bordo da traineira em contentores com gelo até ser descarregado no porto. Apesar do enorme cardume de sardinha pescado, nem tudo correu bem. A pesca hoje foi fraca. Acabámos por capturar e não conseguimos trazê-lo, porque a rede partiu e o peixe acabou por fugir na mesma. E então acabou por ser uma pesca fraca. Vamos ter trabalho e ganhar pouco. De regresso ao porto de Peniche, o trabalho alimenta a azáfama da tripulação. Têm de descarregar a sardinha capturada e levá-la para a lota. Enquanto isso, as redes danificadas são retiradas da embarcação para serem reparadas, sendo substituídas por outro conjunto de redes. Tudo tem de ficar operacional para a próxima pescaria. O que é que o homem domina mesmo é a sua própria ação, neste caso a pesca. E, portanto, sempre que o recurso cai para um nível baixo ou perigoso, a única coisa a fazer realmente é tomar medidas em termos de restrição. Foi aquilo que nós fizemos nos últimos anos. É claro que quando temos o recurso a um nível mais elevado, podemos e devemos tomar também em consideração que, de um momento para o outro, a natureza pode nos pregar uma partida e, novamente, castigar-nos com vários anos de maus recrutamentos e fazer com que o recurso depois caia novamente para níveis mais baixos. As sardinhas vivem em grandes cardumes, cuja forma e tamanho variam ao longo do dia. Na costa portuguesa, a sardinha sobe às camadas superficiais do mar durante o dia, formando cardumes grandes e compactos. Ao entardecer, as sardinhas dispersam para águas mais profundas. Isto é oposto porque normalmente as espécies sobem para as maiores concentrações de alimento durante a noite, quando estarão mais protegidas da predação, não é? Porque se vêem menos. Os ovos da sardinha andam ao sabor das correntes,
flutuando na imensidão do oceano. Passados 3 a 4 dias, nasce uma larva e é nesta fase que a sardinha é mais vulnerável. A larva, que eclode mais ou menos com 4 milímetros, não tem os olhos pigmentados, portanto não consegue ver, não tem a boca formada, portanto depende das reservas vitelíneas da mãe e, portanto, nessa fase fica altamente vulnerável a predadores e também tem fracas capacidades de se alimentar. Com um crescimento muito rápido, os juvenis de sardinha atingem a maturidade com cerca de 1 ano, mas são precisos cerca de 3 a 4 anos para atingirem o tamanho máximo. Quando adultas, as sardinhas alimentam-se exclusivamente de diferentes tipos de plâncton. Este alimento minúsculo, que se encontra em suspensão na água, inclui pequenos crustáceos, algas, ovos e larvas de peixes. Dentro dos ovos de peixe, um dos principais é ovos de sardinha, portanto existe um fenómeno de canibalismo e que é bastante elevado, particularmente na nossa costa, e que pode ter implicações muito grandes na mortalidade natural. O conhecimento do complexo ciclo de vida da sardinha é fundamental para compreender os fatores que afetam as suas populações e como estes se associam ao impacto da pesca. Só nos anos 80 é que começa a monitorização científica com campanhas de investigação e que se começa a ter uma noção da abundância da população e da sua dinâmica. As crises de escassez de sardinha em determinados períodos da primeira metade do século XX eram identificadas apenas pelos dados da pesca. Foi só a partir de 1984 que se iniciou a monitorização científica com campanhas de investigação e a ter melhor noção do tamanho e dinâmica das populações de sardinha. No início dos anos 2000, a sardinha representava cerca de 40 a 50% das capturas de peixe nos nossos mares. Mas os cientistas descobriram que, desde 2006, houve um período longo de fracos recrutamentos, ou seja, uma reduzida produção de peixes juvenis na população. Como o esforço de pesca se manteve constante, apesar de haver menos sardinha, isto provocou uma diminuição acentuada do estoque em Portugal. Quando existe muito baixa abundância de reprodutores, é impossível haver bons recrutamentos, abaixo de um determinado valor limite. Acima desse valor limite é muito imprevisível, ou seja, só a abundância de reprodutores não explica. Nas principais zonas de recrutamento ao largo da Península Ibérica, os investigadores descobriram que os recrutamentos são influenciados pela temperatura e disponibilidade de alimento. Também a relação de competição com outras espécies, como a cavala e o biqueirão, pode determinar a abundância de sardinha. Como resultado de um forte recrutamento em 2019, ou seja, uma elevada produção de sardinhas juvenis nesse ano, assistiu-se a uma recuperação do estoque a partir de 2020, o que possibilitou um aumento da quantidade de sardinhas pescadas no nosso país. Atualmente, a gestão da pesca da sardinha na Península Ibérica é feita em conjunto entre Portugal e Espanha, com a supervisão da Comissão Europeia, apesar de cada país produzir legislação própria. Medidas importantes para garantir que a pescaria é sustentável, uma vez que se trata do mesmo estoque de sardinha. A sardinha assada traz um cheiro e um sabor inconfundíveis aos santos populares. Dificilmente imaginamos estas festas de verão sem as típicas sardinhas. Infelizmente,
A pandemia por Covid-19 impediu a realização dos Santos Populares em 2020 e 2021. A sardinha tornou-se a pouco e pouco um símbolo da cidade. Por todo o lado e em qualquer época do ano, existem sardinhas em lojas de recordações, em exposições, em cartazes e em feiras espalhadas por Lisboa. Em 2003, foi feito um convite ao ateliê do designer Jorge Silva para apresentar uma proposta de comunicação das festas de Lisboa. Aquilo que eu fiz foi, mandei comprar 1 quilo delas na Praça da Ribeira. Elas são todas iguais, muito inexpressivas, não há muito por onde escolher. Pegámos numa, metemos num scanner de mesa A4 e a partir daí dei-lhe um tratamento gráfico. E, portanto, os primeiros tempos de sardinha era uma fotografia posterizada, digamos, e em alto contraste, e depois colorida. E foi assim que ela foi rolando, digamos, ao longo dos anos. Em 2008, as sardinhas fotográficas iniciais são substituídas por criações autónomas feitas por artistas plásticos e designers. Começamos a perceber que ela, de facto, tinha a forma ideal, não sendo uma forma puramente geométrica, tinha a forma ideal para qualquer pessoa meter lá dentro o que quisesse. E muitas sardinhas eram, de facto, bizarrias extraordinárias. E muitas outras apresentavam versões, inésimas versões de clichês populares, como o Santo António, o Elétrico 28, o Cacilheiro, o Fernando Pessoa, o Camões, tudo aquilo que se possa imaginar de popular ou até de popularucho cabia dentro desta forma da sardinha. Em 2011, é feito o primeiro concurso aberto ao público. As pessoas aderiram com extrema facilidade ao desafio de desenhar a sardinha e a verdade é que a maior parte delas não estava muito preocupada em fazer uma sardinha realista ou uma sardinha que em muitos casos tivesse que parecer uma sardinha. Há sardinhas muito simples, que aproveitam coisas do nosso dia-a-dia, como tiquês de filas de espera, sardinhas de arames farpados, as sardinhas alfinetes de dama, que são um must, que aparece sempre todos os anos alguma, ou a sardinha mola da roupa, por exemplo. Não é? Estamos a falar já de cerca de 50 mil feitas ao longo destes anos e, portanto, até hoje as sardinhas foram uma espécie de work in progress. Todo o sucesso que se foi criando, a forma como a sardinha se tornou, de alguma maneira, também uma marca da cidade, foi uma construção laboriosa ao longo dos anos, obviamente também dependente dos humores do público, dos favores do público, mas, de facto, as coisas correram muito bem por aí. A importância da sardinha em Portugal reflete-se na diversidade de projetos de investigação que lhe estão associados. No Algarve, na Estação Piloto de Piscicultura de Olhão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está a ser estudada a possibilidade de produzir sardinhas em aquacultura. Um projeto inovador e único no mundo. Temos aqui já uma geração selvagem, portanto, estas são as que nós apanhamos no mar para constituir os primeiros lotes reprodutores, não é? Portanto, este tanque são sardinhas do mar, como se pode ver aqui, estão perfeitamente adaptadas ao cativeiro. Vêm-nos aqui a comer à mão, sentarmos um bocadinho de comida, todos a subir de repente, em direção à comida. Até me salta a água para cima da excitação. Os animais se habituaram muito rapidamente todos aos tanques. Normalmente quando os apanhamos, há ali os primeiros 8 dias em que pode morrer um ou outro que perdeu uma escama, não é? E portanto temos que ter algum cuidado com eles nestes primeiros dias. Depois começamos a dar-lhes, ao princípio, ovos de outras espécies, ou assim uma comida mais, digamos, natural.
e devagarinho começamos a introduzir este granulado, desta ração granulada que damos para a dourada e que utilizamos aqui também no caso da sardinha. Aqui também são selvagens, como veem, são animais que vieram do mar para aqui e aqui vivem sem problema nenhum. Desses 2 lotes estão aqui, mais 2 lotes estão lá dentro, ainda são animais selvagens. Os lotes que vamos ver a seguir já são animais nascidos cá na casa. Este lote que temos aqui, por exemplo, é de 2ª geração. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que são filhas das filhas, ou seja, já houve sardinhas nascidas cá na casa, cresceram, puseram ovos, desses ovos nasceram estas que estão neste tanque e que estão já perfeitamente habituadas ao cativeiro. As primeiras ainda se assustam um bocadinho, ou se a luz está muito intensa, elas não gostam assim muito. Esta 2ª geração já não liga nenhuma a isso, já não sabe o que é o mar, só conhece os tanques e portanto está perfeitamente habituado. Aí temos uma primeira geração que estamos a fazer para produtores, ainda não está matura. Uma das coisas que nós vemos é que a sardinha aqui cresce muito mais depressa que no mar, mas é natural, pois não lhes falta comida, não lhes falta nada. À medida que os animais vão aprendendo e nós vamos aprendendo a lidar com eles, porque é evidente que tratar uma sardinha não é igual, ou é parecido, mas não é igual, a lidar com uma dourada ou com uma corvina. E a partir do momento em que nós temos um alimento mais dedicado a esta espécie, é evidente que os resultados começam a ser completamente diferentes. Aqui temos a sala onde nós produzimos as microalgas. A microalga é a base toda do alimento vivo, como é evidente, portanto temos de produzir microalgas. Porquê? Porque estamos na presença, como eu disse, de animais que se alimentam de zooplâncton durante os primeiros tempos de vida. Nas primeiras fases, estas microalgas são postas diretamente nos tanques, por isso é que quando olham para um tanque de larvas, ele está ou esverdeado ou mais acastanhado, conforme a alga que nós pomos, para manter um ambiente muito mais propício para uma larva que é um animal muitíssimo frágil. Temos sempre plâncton, seja para sardinhas, seja para o que for. Depois, a partir de um mês e tal de idade, depende da espécie, pronto, começamos com alimentos inertes e pronto, a agricultura depois é engordar, é ter o animal, boas condições, dar-lhe de comer, esperar que cresça. Depois de garantirem que a sardinha sobrevive e se reproduz em cativeiro, é necessário passar à fase seguinte. Nós estamos numa estação piloto exatamente porque podemos fazer coisas a uma escala mais pequena, mais fundamental, mas também fazemos muitas coisas a uma escala mais aplicada. Porque quando se sai daqui para a indústria quer saber exatamente o que faz e não é mais ou menos, é um número. Depende do esforço, atingimos os objetivos mais ou menos depressa. Agora, a escala conseguimos-la. O que precisamos é de uns anos de investigação, 10 anos, 12 anos, conforme as espécies, conforme as dificuldades, conforme os objetivos, para dominarmos todo o ciclo, para dominarmos a reprodução, para dominarmos o cultivo larvar, para dominarmos a engorda de juvenis, para termos uma nutrição adequada, um bom crescimento e para que os nossos custos de produção depois possam ser competitivos em termos de mercado. E, portanto, é evidente que quando se fala em agrocultura, fala-se em escalas de centenas ou de milhares de toneladas de produção e, portanto, a escala tem que ser essa, mas é essa para as outras espécies, não vejo razão para que para a sardinha não seja essa também, tudo aponta nesse sentido. Num laboratório da Universidade de Aveiro, reencontramos o biólogo marinho Fernando Ricardo. As sardinhas que recolheu na embarcação Afrodite estão agora a ser cuidadosamente pesadas e medidas. Este projeto de investigação, coordenado por Ricardo Calado, irá permitir aos consumidores conhecerem os locais de origem das sardinhas que estão à venda. Para o consumidor, hoje em dia, é cada vez mais importante saber a origem dos produtos que adquire. Para os produtos de origem marinha, essa informação nem sempre é fácil de obter e, portanto, foi nesse sentido que nós começámos a desenvolver o projeto Tracy Food, que é um projeto que visa estudar novas ferramentas para a rastreabilidade da origem dos produtos marinhos. E um dos produtos que nós estudamos é, efetivamente, a sardinha. Nós, no projeto Tracy Food, estudamos a escama da sardinha, o músculo da sardinha e também as próprias caudas para tentarmos perceber se as assinaturas bioquímicas e geoquímicas destes componentes podem ser utilizados para confirmar a origem da captura destes organismos tão importantes para os consumidores portugueses.
A cada sardinha, Fernando retira pequenos pedaços que são preservados a baixas temperaturas para análise posterior. As amostras são desidratadas para serem utilizadas em análises bioquímicas e geoquímicas. Os resultados preliminares que nós obtivemos até agora indicam que, por exemplo, as sardinhas descarregadas em Portimão, em Peniche, em Matosinhos ou até na Galiza são diferentes umas das outras e que nós conseguimos utilizar os nossos marcadores para as distinguir. E isto é importante não apenas para a diferenciação do produto, mas até para a própria gestão do estoque poder ser feita de forma mais eficiente. Nós esperamos que no futuro estas ferramentas possam efetivamente servir para também diferenciarmos o próprio valor e qualidade das diferentes sardinhas que são descarregadas em território nacional, pois efetivamente todas são sardinhas nacionais, mas não são todas iguais. A preocupação com a conservação das populações de sardinha tem também motivado outros trabalhos de investigação. No Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, um outro projeto tem como objetivo estudar a sardinha a nível genético. Que a ideia é olhar para a diversidade genética da sardinha ao longo de toda a sua distribuição, recolhendo amostras em vários locais, avaliar a diversidade genética que cada coleção de amostras tem e depois compará-las para tentar perceber quantas populações existem, quais é que são, onde é que estão, para depois entregar essa informação aos avaliadores para fazerem o melhor possível a gestão do recurso. Um trabalho exaustivo de análise de amostras de sardinha de várias regiões geográficas. Temos mais de 30 localidades, desde as Ilhas Britânicas até o sul de Marrocos e as Ilhas Canárias, incluindo amostras da parte do norte e sul de Portugal, do Mar Cantábrico, do Golfo de Biscaia e do Golfo do Cádiz. Além disso, temos também amostras do Mar Mediterrâneo, do Mar do Egeu e o Mar Adriático. Todas as amostras de genética da sardinha já foram processadas e neste momento estamos a fazer o análise de dados. Aproximadamente temos 3 terabytes de dados de sequenciação que estão a ser processados mediante análise bioinformática. Estas análises bioinformáticas vão selecionar as sequências de ADN de melhor qualidade e que, por isso, podem ser utilizadas para comparação com sequências completas de ADN de sardinha. Isto irá permitir identificar variações genéticas nas amostras de sardinha analisadas. Estas variações, que aparecem em um indivíduo ou também podem ocorrer em vários indivíduos, vão permitir estudar a variabilidade ou diferenciação genética entre as diferentes amostras de sardinha. Deste modo, os biólogos conseguem conhecer e mapear os diferentes estoques populacionais de sardinha ao longo da sua área de distribuição. Mas ainda existem questões para as quais os cientistas não têm respostas. Existem algumas perguntas ainda em aberto relativamente à continuidade das populações ao longo da costa portuguesa para a costa espanhola, por exemplo, ou, por exemplo, se há continuidade entre as sardinhas do sul da Ibéria para dentro do Mediterrâneo ou para Marrocos e, portanto, tudo isso tem um impacto direto na maneira como nós vamos avaliar e gerir os nossos estoques. Em 2011, ao integrar um projeto de investigação com larvas de peixes pelágicos, o Oceanário de Lisboa alojou no seu espaço de quarentena um tanque com sardinhas capturadas na costa portuguesa. E este foi o mote para um longo processo de criação de um aquário com um cardume de sardinhas no espaço expositivo do Oceanário. Muitas das pessoas estão habituadas a ver a sardinha nos mercados, a ver a sardinha no prato, mas raramente veem a sardinha a nadar e no seu comportamento normal, e portanto é interessante que as pessoas tenham essa oportunidade.
Um dos momentos mais sensíveis foi a transferência das sardinhas para um novo aquário. Uma etapa planeada ao mais ínfimo pormenor e executada com grande cuidado pelos técnicos do oceanário. A sardinha é uma espécie muito sensível e, portanto, o manuseamento desta espécie requer cuidados especiais, tanto na captura no meio natural, como aqui no oceanário, em que quando temos que as transferir do aquário de quarentena para o aquário de exposição, porque as sardinhas têm que ser todas apanhadas com saco plástico, o mínimo de contacto possível, tanto nosso, de materiais com os peixes, como entre elas. Portanto, se nós tivermos um saco com muitas sardinhas lá dentro, isso vai ter repercussões no bem-estar dos animais e, portanto, temos de ter esse cuidado. Um aquário com um cardume de sardinhas em movimento, visualmente atrativo, serve também para sensibilizar os visitantes sobre a importância da sustentabilidade dos recursos marinhos. Para consumir de uma forma sustentável, o ideal, e eu acho que a primeira coisa, será variar a dieta. Nós temos a sorte de ter uma variedade imensa de espécies disponíveis para consumir e isso é muito importante. Por outro lado, ter atenção aos tamanhos mínimos legais de todas as espécies, no caso da sardinha, os 11 centímetros, e evitar consumir espécies que estejam abaixo do tamanho mínimo legal. Por outro lado, também ter atenção à origem do pescado e também à arte de pesca com que é capturado. Graças aos bons recrutamentos de sardinhas juvenis nos últimos anos, tem sido possível a recuperação da espécie e o aumento das cotas de pesca em Portugal. Mas o que irá acontecer num futuro próximo? Podemos pensar que neste momento o estoque está recuperado. Houve pelo menos 2 bons recrutamentos que vão sustentar a população nos próximos 4, 5 anos. Se for cumprida a regra de exploração que está em vigor e a captura máxima sustentável que foi recomendada cientificamente, em princípio a pesca é sustentável nos próximos 10 anos. Basta uma série de maus recrutamentos para baixar drasticamente a biomassa, como um bom recrutamento para sustentar durante vários anos a biomassa da população. No futuro, a gestão do estoque de sardinha nacional terá de ser feita de uma forma ainda mais criteriosa do que tem sido feita até hoje, perante todas as ameaças que existem, quer de potencial sobreexploração, quer também as ameaças referentes às alterações climáticas, e caberá, acima de tudo, ao consumidor exigir informação que possa ser verificada e informação de elevado valor científico para, de facto, podermos garantir a sustentabilidade deste recurso tão importante para o nosso país. Para assegurar a sustentabilidade das populações de sardinha em Portugal, é fundamental continuar a ter uma gestão de pesca responsável. Para que esta espécie possa continuar a povoar os nossos mares, contribuindo para a biodiversidade marinha e para a economia. Cabe-nos a nós assegurar a conservação da sardinha portuguesa. Uma riqueza natural.